Né, e melhor até do que o exemplo do Corinthians de oposto ao Será Miami. que melhor? É o Philadelphia 76ers. É o oposto do Miami. E fica claro, né? Porque no The Process, e eu tava até ouvindo. Acho que era no Bill Simmons que conversou recentemente. Sim, com um cara de futebol americano. É isso, que ouvindo cobriu agora. bastante. Mike Lombardi. Tá bem legal essa conversa. É um cara que cobriu bastante a era do The Process e tal e tal. Eu sempre tive a visão assim. A minha visão do The Process é, cara, era uma boa estratégia. Não sou contra, radicalmente contra. Mas eles erraram demais. Pra mim, calma, mas eu quero contar isso aqui porque talvez até eu esteja errado nesse sentido. Não, porque não é. A questão não é só que eles erraram nos picks, e eles erraram demais. Assim, eles tinham. Qual era a ideia do Sam Hinkie, né? Quando ele era o general manager, ele falou: não, vamos perder pra caramba. Ah, podemos draftar uns caras que só vão jogar daqui 3 anos, porque daí a gente continua com pique alto, pique alto, pique alto. A gente acumula o máximo de assets possíveis e de chances na loteria. E, cara, estatisticamente a gente vai se dar bem. É impossível a gente se dar mal se a gente tiver várias chances. Só que aí tiraram o Sam Hinkie e entraram os Colangelo, uns caras muito ruins de basquete e tal, e o próprio Elton Brand. E eles erraram tudo. Todos os picks eles erraram. Foi erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. Até colocando em xeque a tese do Sam Hinkie de que estatisticamente não tem como dar errado. Tem como dar errado se você não souber avaliar talento. Então, pra mim, sempre foi uma questão de avaliação de talento, o erro dos Sixers. E aí eles não conseguiram montar um time ao redor de Embiid, ao redor de Ben Simmons e tal. O que esse cara tá falando é que a questão não é o erro de análise, o erro de avaliação. A questão é o erro de desenvolvimento. Ele fala também que é o erro também, de... Tem também, óbvio, e todo mundo sabe que teve. Exato. O argumento dele é basicamente o oposto da hit culture, que é onde tá querendo chegar. É que quando o Sixers pega o Michael Kidd-Gilchrist, que foi talvez o começo do process, eles fazem uma temporada que dão pra ele, seja o novato do ano, não me importo com nada. Aí pega o Embiid, é um cara que vai demorar 2 anos pra jogar ainda. Eles pegam o Saric no draft que o Magic pega o Elfrid Payton. Na verdade, eles pegaram o Elfrid Payton e eles foram sagazes, porque eles sabiam que o Magic queria o Elfrid Payton. Trocaram e pegaram um asset futuro. Então, o que o cara diz é que basicamente nunca há pressão nos Sixers. E conforme o process foi se desenvolvendo, isso não foi criado. Não tentaram criar nenhuma cultura de nada, de prestação de conta, a metas, culpa é de quem? sei lá, tipo, não, tá bom, faz o que você quiser. E aí tem essas coisas bizarras, por exemplo, o caso do Markelle Fultz, porque o Markelle Fultz treinou lá, e o cara conta que, tipo, todo mundo que estava no treino do Markelle Fultz que ele conversou, falaram que foi o pior treino que eles já viram na vida deles. Eles não estavam nem aí, porque, tudo bem, o Markelle Fultz, tipo, não precisa ser bom agora, ele tá com algum probleminha, tudo bem, vamos ver depois. E, tipo, esse é uma das coisas. O Ben Simmons teve um primeiro ano muito bom na liga. Claramente precisava desenvolver o arremesso. O Sixers vai falar, vamos desenvolver esse arremesso. Ele falou, não, o meu treinador de arremesso é meu irmão. É meu irmão. Que time sério. Deixa o irmão desenvolvendo e não o seu cara. Meu treinador de arremesso é o Firu, desculpa. Tipo, mano, e no Sixers foi tudo isso. Eu pensei, você quer fazer assim, Ben Simmons? E Firu, tudo bem. eu acho que... Embidão, você tá fora de forma pela 20ª pós-temporada seguida? Tudo bem, não tem galho. Você é foda ainda. Você é foda, você é o nosso... Você vai fazer campanha o ano inteiro pra você ser o MVP, e a gente também vai fazer, a gente vai ficar toda entrevista falando, pô, é um absurdo ele não ser MVP. O Doc Rivers vai falar, o General Manager Daryl Morey vai falar, o Daryl Morey vai no Twitter. Vai twittar todas as estatísticas. Vai virar o Stat Muse, o Sixers Muse. Sabe qual foi o alerta disso? A questão de Jimmy Butler. Isso, é isso que eu quero chegar. Aí já fazer o gancho com coisa. Porque o Jimmy Butler colou lá. E teve problemas, por exemplo, de quadra, que era o quê? O Ben Simmons queria a bola na mão, porque ele só funciona com a bola na mão. Só que o Sixers era 1000 vezes melhor com a bola na mão do Jimmy Butler. E no playoff, a bola acaba indo pra mão do Jimmy Butler. Porque a gente conhece o Ben Simmons também. E conhece o Jimmy Butler. E o Sixers era muito melhor que o Jimmy Butler. O Jimmy Butler até deu entrevista falando que ele não achava justo com o Ben Simmons isso, na época. Falou, pô, a gente jogou o ano inteiro de um jeito. Agora vai chegar nos playoffs e tirar, como é que ele vai se sentir?
Ele fala disso em algum momento. Não sei se enquanto ele estava lá ou posteriormente ele falou disso. Mas o Ben Simmons não queria o Jimmy Butler lá. E o Ben Simmons fala, cara, eu não quero esse cara que vai acabar tirando a bola de mim, eu que tenho que ser... Vocês têm que apostar em mim aqui e tal. E o Sixers fala, não, é isso mesmo. Só que ao mesmo tempo, o Jimmy Butler, ele poderia ter ficado lá. Só que ele olha para aquele time e ele vê como o Ben Simmons é tratado. Isso, eu acho que a questão é mais essa. É mais essa. Eu tô vendo aqui, e o Jimmy Butler, a gente até brincou antes. Ele ganhou o Ben Simmons antes de todo mundo. Isso. Ele fala, eu tô aqui. Mano, eu sou foda. Por que eu sou tratado, tipo, numa hierarquia abaixo, de uma maneira inferior, a esse cara aí, a esse Ben Simmons? E ele que já sofria isso em Minnesota, onde todo mundo falava do Cat e do Wiggins. Mais ou menos. Eu acho que... Não é que ele sofreu isso. Lá eu acho que ele não curtiu a mentalidade da galera. Mas também, que nem na Filadélfia. Ao mesmo tempo, se você perguntasse pros executivos do Minnesota, o que é o futuro da franquia? Era o Cat. Ah, lógico. Tipo, se tiver que alguém ir embora, se tiver que alguém ir embora, é o Jimmy ou o Cat? É o Jimmy. Ah, não, entendeu? Isso que eu tô falando. Sim. E aí ele chega no Sixers... Porque o Cat também tava... Peraí, isso aí é... É 17. 17? O Cat devia ter uns 3 anos de NBA. 17, 18. Aí ele vai pro Philadelphia na temporada 18-19. Ele chega lá no começo da temporada 18-19... É tipo em novembro. Porque ele começa a temporada... 10 jogos, assim. 10 jogos, ele tem aquele treino que a gente soltou uma tocopédia que tá bombando. Irado, animal. Ah, isso foi bom, hein? Sucesso. Jimmy, a gente agradece Jimmy. você, Jimmy Butler. E aí ele é trocado logo no começo da temporada pro Philadelphia 76ers, pelo Saric, o Covington, etc. Baita troca do Philadelphia, por sinal. E ele joga o ano inteiro no Sixers, ele melhora o Sixers pra caramba, é absurdo que o Sixers melhora com ele. E lá no deadline, o Sixers ainda faz mais uma troca e traz o Tobias Harris, né? E beleza. Então o Jimmy Butler joga ali. E ele vê mesmo que o Ben Simmons, cara, é uma fraude. E ele já via no Minnesota que o Cat era uma fraude, que, cara, que o Wiggins era uma fraude, que a cultura lá era uma bosta, que a cultura em Minnesota era uma bosta. Ele vai pro Philadelphia e ele vê também que o Ben Simmons é um bosta. E que o jeito que tratam ele... Dizem que ele se dava bem com o Embiid. Não, o Embiid ele se dá bem, não, eles são amigos. Essa é a questão. Era mais o Ben Simmons mesmo, ele sacou essa. Ele sacou total do Ben Simmons e sacou total qual era a cultura de Filadélfia. E aí ele vai pro Miami, e eu lembro a nossa reação quando ele vai pra Miami, foi tipo... E foi muito a reação da mídia também, teve um monte de manchete de tipo... Porra, qual é a do Jimmy? O cara não quer competir, porque a ideia era essa. Quer ganhar dinheiro. Ficou a 2 kicks lá do coisa de ganhar do campeão eventual, que foi o Toronto, e era um time que a gente achava que podia ser campeão, obviamente, com Tobias, Jimmy, Ben Simmons, J.J. Redick na época, Embiid e tal. Você fala, porra, um time campeão. E o cara saiu pra ir pro Miami que não tinha nada. E agora ele tá na terceira final de conferência em 4 anos. Aquele time do Josh Richardson, James Johnson. Um time que pegou playoffs e falava, esses caras estão no playoff. Sei lá como. E aí, quando o Jimmy vai pra lá, a gente realmente achou que o Jimmy tava indo pra um time que ele não ia pegar nem playoff. Porque a gente tava numa era... A gente tava numa era que as estrelas sozinhas não pegavam playoff. Não, pegava. O Orlando pegava playoff nessa época aí. Acho que tá. O que eu achei na época foi legal. Foi pra ser o sexto. Exato. E ele vai lá e, cara, tamo no 4º ano, 3 finais de conferência, o Sixers nunca passou do segundo round. Não, nunca. É muito doido isso. Então é animal essa história. E por que ele queria ir? Ele sempre falou, ele queria ir por causa da hit culture. Mesmo. Ele morar em Miami também. E também não pagar os impostos. Tem muitas vantagens de morar em Miami. Mas ele era muito alinhado ao Pat Riley. E era um namoro de longa data. Porque quando ele vai ser trocado de Minnesota... A prioridade dele era ir para Miami já, na troca do Minnesota, ele já queria ir para Miami. Eles quase fecharam o negócio, aí de última hora, acho que o Minnesota pede mais um pique. Acho que foi uma coisa assim, o Minnesota pediu mais um pique de última hora, o Pat Riley ficou puto, desligou, e não falaram mais, aí acabou rolando o negócio com o Sixers. Mas ele já queria ir para Miami, e ele acabou indo para Miami, ninguém entendeu nada, só que tá mais do que claro. E foi uma decisão incrível, porque na mesma época, tenho pesquisado bastante Jimmy Butler. Na mesma época... É o arquivo confidencial. Kawhi Leonard já estava tramando o próximo passo dele, porque ele estava num expiring em Toronto. Mesmo durante os playoffs dele em Toronto, ele já estava vendo os próximos passos. E ele não estava falando com o Paul George, porque o Paul George tinha acabado de assinar uma extensão.
Então um dos primeiros caras que ele tenta ver se tá a fim de ir pro Clippers com ele, porque ele não queria ir sozinho, foi o próprio Jimmy Butler. Ele fala com o Jimmy Butler e fala, vamos lá, vamos pro Clipão nós dois e tal. E o Jimmy não tá afim. O Jimmy quer ir pra Miami jogar sozinho, foda-se. E, cara, beleza, aí o Kawhi conseguiu levar o Paul George e tal. O Kawhi também uma final de conferência. E ele tava machucado, por sinal, na final pra chegar lá, né? Então, cara, o Jimmy conseguiu chegar em 3 finais de conferência indo sozinho pra Miami. Sozinho. Cara, eu não sei se eu lembro de uma carreira mudar tanto nesse ponto. Nunca. Tipo, um jogador que... Pô, ninguém falava... Sprewell, talvez? Não, acho que mas ele nunca chegou nesse nível. Não, nunca chegou nesse nível. Porque, vou até abrir aqui o Basketball Reference do Jimmy Butler. Cara, o Jimmy Butler até... Ele chega em Miami, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já tinha disputado 8 temporadas na NBA. Quando ele chega no Miami, ele chega com 30 anos. Todo mundo falou, pegaram um bom jogador. Isso. Pegaram um bom jogador, legal. E já no salário aí, e ainda, já tem 30 anos, sei lá também, hein? Lesão, vai saber. Exato. Então, eu não lembro de um cara que mudou tanto a percepção de todo mundo sobre o jogador que ele era tão tarde na carreira. É muito louco. Mesmo de um ano pra cá. Mesmo de um ano pra cá, cara. Que ele tá construindo. Miami chegou na bolha. Nada a ver. Pô, Aí ano seguinte, ele foi horrível nos playoffs, naquela varrida que eles tomaram do Bucks. Ele faz tipo 14 pontos por jogo, menos de 30% de aproveitamento. Aí você fala, foi sorte mesmo na bolha e tal. Aquela cultura, né? Eles estavam mais fechados ali, o ambiente era bom, não implodiram, beleza. Chegaram por acaso. Aí o playoff do ano passado, eles têm um caminho um pouco mais fácil. Né? Eles pegam... Eu não vou lembrar quem eles pegam, o que eu busco aqui o playoff do ano passado? Se descer na página da Basketball Reference, tem as séries do Jimmy. Não. Séries. Calma aí. Já... Playoff Series. Mas é um caminho um pouco mais fácil. Então, quando vai pra final contra Boston... Você quer saber, ó? Vamos lá. Miami primeiro passa pelo Hawks, 4-1. Depois passa pelo Sixers, 4-2. Isso. E aí depois Heat perde. Isso. Perde pro Celtics 4-3. E beleza, acho que todo mundo apostava mais no Sixers naquele segundo round, só que o Embiid tava meio baleado da série com o Toronto também, pra variar, né? O Embiid sempre baleado. O Harden também acho que não tava 100%. Eu não lembro qual é que foi, mas eu lembro que quando chega na série contra Boston, ninguém acha que Miami vai dar um trabalho pra Boston. Não. Ninguém acha. O Jimmy tava machucado, essa é a questão. Eu acho que ele perdeu alguns jogos, teve uma parada assim, eu acho que sim. Vamos lá. E aí aquela grande surpresa, aquela final de conferência, né? Eu acho que ali ele dá uma chancelada em tudo que ele tinha feito na bolha, na série contra o Boston. Isso. Ali é a chancela do tipo, caralho, o Jimmy é pra valer mesmo. E agora, o ano seguinte, de novo. Então estamos vendo pela terceira vez em 4 anos que ele é isso, que ele é essa coisa absurda. Então ele perde um jogo contra o Atlanta nos playoffs do ano passado. Só contra o Atlanta? Isso. Não, ele tava saudável, Jimmy. Ele devia estar baleado, né? Ele sempre tá. Agora ele também tá, né? Mas ele joga muito mesmo baleado. Lógico. Não, então, a desculpa não dá pra usar pro Embiid. Pô, o Jimmy Butler virou o tornozelo dele aí há 2 semanas. O LeBron tá com o pé, olha o que ele tá jogando. Não tem essa, cara. Não é a desculpa. Não é desculpa. E assim, Mesa, você falou muito bem, que muda muito a percepção. E você pega mesmo ele em Filadélfia, 1 ano antes de Miami. Ele chega lá, a gente fala, pô, puta contratação do Sixers e tal. Mas a gente ainda tinha visão. Se perguntasse pra gente, se a gente fosse o GM ali, quem que você vai montar? Ainda é o Embiid e o Ben Simmons. O Jimmy é a terceira peça na nossa cabeça. Tudo bem que nos playoffs ele deixa claro que não é. Que ele é o cara. Mas você fica achando só, ele é um cara ele até... Foi o cara. Isso, ele é o cara até eles se desenvolverem melhor, o Embiid e o Simmons. E na real, não. E esse é muito trabalho do GM. Cara, tá lá, é no seu time. Você tem que entender o que você tem no seu time. E o Sixers não entendeu o que eles tinham. Eles não entenderam quão especial era o Jimmy Butler. Porque tudo bem que a percepção dele mudou, mas ele já era meio que esse jogador, sem nunca ter tido totalmente oportunidade. Foi um ano antes dele chegar na final da NBA. Isso. Então não dá pra dizer que... Ele nunca tinha tido a oportunidade de ser o cara do time,
nesse auge dele, sabe? Ele tava lá em Minnesota, que a galera ficava no Cat. Daí ele foi pra Filadélfia, que era Embiid e Ben Simmons. Aí ele falou, cara, chega, eu quero mostrar quem eu sou. Eu quero ir pra Miami e mostrar que eu sou o cara. E ele não queria ir com o Kawhi, porque ele sabia que se ele fosse com o Kawhi, ele não ia mostrar quem ele é também. Ele falou, não, eu prefiro ir pra Miami. Real, eu acho que se o Kawhi quisesse ir pra Miami, beleza com ele. Eu acho que o negócio dele é que ele queria ir pra Miami. Por uma série de motivos e... acho que não muita gente tava afim de ir pra Miami. Porque olhou a situação lá e falou, tá, legal, esse time aí, né, que não foi acima da expectativa no passado e tal, mas não tô vendo ali o melhor dos caminhos, né? Enquanto isso, Clippers aqui, o Lakers contratando, né, tudo... Miami não tava no radar. E o Jimmy mudou tudo isso, né? O Jimmy é surreal, então é... Não, é que a gente não faz top 50 há muito tempo, né? A gente tá fazendo... A gente fez 2 anos... Por mim, eu